Boa noite. Eu me chamo Horaci. Há 25 anos atrás, o meu filho mais velho, o Bruno, saiu de Cabo Frio para receber um diploma da Marinha. Nunca tinha ido de carona. Foi a primeira vez. E o carro quebrou a barra de direção. Ele e o motorista, naquele momento, desencarnaram. E aí, como a gente fica? O que fazer? Aprender a viver de outra forma, com a ausência física dos nossos amores que nos antecedem à pátria espiritual. Chorar? Eu nunca li. Nesses 25 anos vividos com a ausência física do Bruno, que não se pode chorar. Sim, se tiver vontade, pode chorar, sim. Não chamar por ele. Daquele momento em diante, nós temos que nos conscientizar que eles já não pertencem mais a este mundo físico. E a inexorabilidade da morte é para todos. Não tem como fugir. Não tem como pensar, não, eu não vou. Vamos sim. Todos vamos partir um dia para o outro lado da vida. E nós sabemos que existe uma programação reencarnatória, como nos diz o Livro dos Espíritos 258. No estado errante, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe acontecerá no curso da vida terrena? Sim, nós sabemos. Nós sabemos. Ele, respondem os espíritos, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. É a nossa liberdade de escolha. Sabemos que não é a primeira vez que estamos aqui no corpo físico. Sabemos que não é a primeira vez que nos encontramos com os nossos amores que nos antecederam à pátria espiritual. Sabemos disso. Claro que sim. E as vidas sucessivas fazem parte dos princípios básicos da doutrina dos espíritos. Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, que recebeu o nome de reencarnação. Então, nós sabemos que somos imortais e que um dia nós teremos que voltar e voltar e voltar até conseguirmos alcançar a perfeição, como nos diz a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Allan Kardec, nessa questão, ele não fala da reencarnação, ele fala da encarnação dos espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Respondem-nos os espíritos. Alcançarmos a perfeição. A perfeição que Jesus vem e nos diz que a perfeição que eles nos dizem que um dia todos nós teremos que passar por ela. Estamos aqui para alcançarmos a perfeição. Estamos aqui para evoluirmos. E Jesus nos diz isso, que quando nós passarmos por tudo isso, quando realmente nós vivenciarmos todas as provas, poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, tudo. Sabemos que um dia alcançaremos essa perfeição. Mas fica difícil saber como. Como? Através do corpo físico, através de estarmos aqui. E como eu li na questão 258, nós escolhemos as nossas provas. Escolhemos, sim. E as pessoas, os espíritos que vão viver entre nós. Então, estarmos aqui nessa ida e vinda faz parte do nosso progresso. E na questão 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Respondem os espíritos.
resgate, expiação, prova, resgatar tudo aquilo que fizemos e não foi correto. Passarmos novamente pela prova no corpo físico e alcançarmos a perfeição. Então, quando meu filho sai aos 21 anos de Cabo Frio para receber um diploma na Marinha, ele não tinha ainda, ele nunca tinha ido de carona, ele sempre ia de ônibus, que eu morava muito próximo à rodoviária. E naquele dia meu marido falou com ele, o Hélio, pega o nosso carro, vai. Ele falou, não, eu vou com o Rogério, que é o que estava com ele, eu vou com o Rogério e volto no sábado. O carro quebra a barra da direção e desencarna ele e o Rogério. Desencarnam os dois. E nós sabemos que não podemos dizer sempre que a desencarnação de um ente querido, como de um filho... Minha mãe desencarnou, eu tinha 13 anos. O meu pai eu não conheci, não tive irmãos. Aos 13 anos eu fiquei sozinha. Então, eu sei o que é a desencarnação de entes queridos. Mas como a de um filho, nós pensamos, aonde foi que eu errei? Mas vamos acreditar na 258, que nos fala que no estado errante, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Ele pergunta, ele sabe o que acontecerá no curso da vida terrena? Responde os espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas que há de passar. Nem sempre é uma expiação dolorosa. Pode ser que, há tempos atrás, algum tempo atrás, aquele que esteve como meu filho, Bruno, falou comigo, falou com meu marido. Vocês aceitam serem meus pais. Você gerar o meu corpo. Amar, amamentar, passar por todas as experiências de amor, de dedicação, de ensino e, aos 21 anos, eu desencarnar. Aos 21 anos eu voltar e vocês sepultarem o meu corpo. Por isso que muitas mães que eu conheço, elas dizem assim, parece que eu sabia que ia acontecer. Não só em caso de filhos. Isso pode acontecer também na gestação, que a mãe prepara todo o enxoval, prepara tudo, na hora que a criança nasce, ela desencarna. Ou então viver 1 ano, viver 2, viver 3, viver 20, o meu foi 21. Então isso deixa de ser uma expiação e uma prova dolorosa diante do que acabamos de ler na 258 e passa a ser uma missão. Sim, uma missão para que esse espírito possa completar o que ficou faltando para ele há tempos atrás, há 20, há 30, 10, 15, 5 encarnações. E chegou o momento de nos encontrar nessas idas e vindas e estarmos prontos para devolvê-lo. E ele completou. Por isso o espírito completista, ele completou o que estava faltando e voltou. E para nós? Eu, meu marido, o Vitor, meu filho, eu tenho 2 filhos. E para o meu filho, para mim, para o Hélio, ficou a saudade, ficou a dor, ficou essa coisa que nos incomoda. Mas nós sabemos que a questão primeira do Livro dos Espíritos nos diz que Deus é a inteligência suprema, superior a tudo, causa primeira de todas as coisas. Causa primeira. Eu acho muito engraçado quando alguém diz assim, está nas mãos de Deus. Deus não tem mãos, está na lei. Para que a lei de progresso aconteça, é necessário acontecer a lei de destruição. Foi necessário, eu digo, no meu caso, ou do caso de alguém que possa estar me ouvindo agora e assistindo, a destruição do corpo físico que eu gerei para que este espírito que esteve, Bruno, que eu tenho certeza que não foi a primeira vez, eu tenho certeza,
O amor que nos sustenta, o amor que nós trazemos um pelo outro, isso é de muitas experiências na carne. Então, você aceita. Eu preciso completar 21 anos. Ele fez 21 anos em agosto, 23 de agosto, quando foi 28 de outubro, ele desencarnou. Então, faltavam 21 anos e eu aceitei. Mas foi fácil compreender isso? Não foi. O nosso tema é como superar a morte e a desencarnação de um filho, pela razão. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, não é assim? Então, pela razão, quem? Quem aqui na Terra não vai morrer no corpo físico? Você, eu, vocês que estão me assistindo, quem não vai morrer no corpo físico? Todos nós vamos morrer, mas não deixa de doer. Dói muito, dói. Mas vamos trocar o sofrimento que vem junto com isso, com tudo que aconteceu, pela missão de ajudar esse espírito. Porque passe o tempo que passar, esse espírito que esteve, Bruno, meu filho, que eu gerei o corpo, passe o tempo que passar, um dia estaremos juntos. E com certeza numa outra experiência na carne que não será como essa. Por quê? Por quê? A gente tem que ter resignação, tem que ter fé, tem que ter esperança e não perder, em hipótese alguma, a certeza de que temos que ser felizes. Nós estamos aqui para sermos felizes. Plagiando Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a alegria de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. As dores existem. Nós estamos temporariamente num mundo de provas e de expiações. Então não vai ser uma expiação, será uma prova. E Deus não é um juiz que condena nem absolve. Ele não tem a mão, está na mão dele, ele não tem. Está nas leis. Nas leis que nós encontramos na parte terceira de O Livro dos Espíritos, para que eu possa conseguir dar um passo a mais, subir mais um degrau na escada da evolução, assim como meu marido, como o Bruno, como o Vitor, como todos aqueles que estamos num contexto como esse, é necessário que tenhamos resignação, fé, esperança para prosseguirmos. Mas mesmo assim, eu não vou dizer que não existe dor, existe. E existe umas fases que nós temos que viver do luto. Existe. Primeira fase é a negação da dor do que aconteceu, Negar. Eu não perdi. Realmente nós não perdemos. Nós perdemos o óculos, as pérolas, o anel, mas nós não perdemos um filho. Nós devolvemos o filho que não é nosso. Porque nós não pertencemos aos que estão à nossa volta, nós pertencemos ao Pai. Então, eu não perdi, eu devolvi. Eu devolvi e tenho certeza que eu devolvi muito melhor do que eu recebi, porque acrescentou na vida dele, pode ser que não existisse, o meu amor por ele, que eu velo cada dia. Não tem um dia nesses 25 anos que eu não lembro do Bruno. Não tem um dia. Mas eu não lembro com sofrimento. Eu lembro com alegria. Eu faço a ressignificação dos fatos. É isso, fazer uma ressignificação dos fatos e pensar. Foi necessário. Faz parte do processo evolutivo meu, dele, nosso. Chorar, como eu disse, chore. Mas não chame por ele, não chame. Se for necessário, chore, chore. Eu precisei de ir a um terapeuta, a um psicólogo, a um psiquiatra. Vá. São profissionais da área do psique, do coração. Eu precisei cada vez mais ficar engajada no movimento espírita. Então,
negar que eu perdi. É verdade. As coisas ruins de nossas vidas, nós temos que olhar no olho dela e falar: eu sou muito mais forte do que você. Eu sou muito mais forte porque está em mim um amor muito forte. E com esse amor, eu me nego ao sofrimento para que meu filho não sofra. Por quê? Quando ele tinha alguma dificuldade aqui, ele procurava quem? A mim. Era o pai, a mim. Eu tenho certeza que quando ele acordou no plano espiritual, como aconteceu, ele veio até a mim. Tinha passado alguns dias, eu estava na minha sala conversando com duas tias e eu vi o Bruno andando pela casa. Aí eu pedi licença a elas, fui no quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, ele falou: mãe, o que aconteceu comigo? Eu morri. Se eu estivesse em desespero, dopada, sem aceitação, sem fé, ele não teria chegado até a mim, porque para mim ele teria morrido. E quando uma planta morre, ela morreu. Quando um animal morre, ele morreu. Quando morreu, mas o ser humano, nós não morremos. Nós desencarnamos e reencarnaremos, não é assim? Os outros também. Então, se eu acreditasse que ele estava morto, como que eu poderia falar com alguma coisa como a Margarida que está morta, como a Rosa que está morta? Não. Tinha perdido aquela vida. Morreu o corpo eu sepultei. Velei desde o momento que eu soube que estava no necrotério. Saímos de Cabo Frio, fomos para Itaboraí, aonde o corpo passou para ser liberado no outro dia. Trouxemos para Cabo Frio, velamos mais uma noite, sepultamos no outro dia. Não saí de perto dele. Só para ir ao banheiro que era atrás, nem para me alimentar. Fiquei ali o tempo todo. Eu disse: pai, o Senhor me presenteou com ele. Eu o gerei, então eu tenho que devolver. Fiz a prece na hora de fechar o caixão. Fiz a prece e devolvi. Mas desabei. Precisei dos médicos, terapeutas e psiquiatra. Então, negar que alguém se foi é a primeira fase do luto. Não porque você foi. Você não poderia ter ido, você teria que ficar comigo. A razão faz com que a gente consiga sobreviver e continuarmos aqui na nossa missão, continuarmos aqui diante das dificuldades que temos passado. Então, a nossa missão aqui nos sustenta cada dia. Por quê? Ele se foi, mas não morreu. Outro ponto da negação. Não é possível, não pode, não aconteceu comigo, não foi o meu filho. Foi. Botar os pés no chão. Foi. Remédio nenhum vai me fazer acreditar nisso. Nada. As leituras espíritas, sim. As conversas espíritas, sim. A razão, sim. O amor. Eu tenho que renunciar o meu sofrimento. Quem está me ouvindo, que está passando por este momento, nós temos que renunciar o nosso sofrimento para que ele venha nos procurar e nós possamos dizer a ele: você não morreu, você está vivo, porque se você não estivesse vivo, você não estaria falando comigo. Aí eu comecei logo, rapidinho, eu comecei a fazer um trabalho de bater as portas. No momento chamou Hora da Saudade, eu bati as portas das pessoas que tinham sepultado o corpo de um filho e tentava levar a essas pessoas o consolo. Tentava levar a essas pessoas a esperança e a fé, o culto do Evangelho no lar. Daí, nós começamos a fazer palestras na Baixada Santista, no interior do Rio, no interior de São Paulo, vários lugares, agora pela internet, vários lugares fora do Brasil nós fazemos live, levando essa palavra. Temos o grupo que chama Unidos pela Saudade. Se alguém quiser o meu telefone, Mauro, você pode passar o meu telefone.
para que as pessoas possam ligar para mim e eu colocá-las no grupo. Porque lá no grupo, Unidos pela Saudade, nós sabemos o que você está vivendo. Porque nós vivemos a mesma situação. Porque no primeiro momento a gente não acredita. A gente pensa assim, eu sou um ET. Ninguém sabe o que eu estou vivendo. E quando eu procuro alguém, mesmo da família, eles não nos querem ouvir falar dos nossos filhos que partiram. Ah, foi embora, entrega para Deus. Mas nós estamos entregue a Deus desde o primeiro momento, lá, desde os primeiros, das primeiras experiências, mineral, vegetal, animal, homem. Desde o primeiro momento, nós estamos entregues ao Pai, o Criador da vida. Ele não é a causa primeira de todas as coisas? Então, eu estou entregue, não vou entregar meu filho no plano espiritual somente, só porque desencarnou, não. Nós estamos entregues a Deus. Então, é essa razão. A segunda é a fase da inaceitação do fato. Eu nego o tempo todo. Vem a revolta, desenvolve a raiva diante da vida. Essa vida minha não presta. Aí desenvolve síndrome do pânico. Desenvolve depressões, desenvolve angústias, desenvolve enfermidades. André Luiz nos diz de muitas enfermidades que são desenvolvidas pela não aceitação da dor. Eu não aceito essa dor e desenvolve doenças. Quantos cânceres são desenvolvidos pela não aceitação da dor? Vai somatizar no corpo físico. Dores variadas, a desencarnação de um ente querido, a perda de bens materiais, a perda de imóveis, o roubo de alguma coisa, qualquer fato desse pode não ter a nossa aceitação e nós vamos desenvolver enfermidades no corpo físico por causa disso. Então, desenvolve a raiva diante da vida. Eu não quero mais viver. A vida acabou para mim. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais estar aqui num corpo físico. E nós começamos a eliminar a nossa harmonia mental e não aceitamos a vida. Então, aí chegamos na terceira fase, a fase da negociação, da barganha com Deus. Nós nos apegamos a algumas religiões que vamos fazer trocas. Senhor, me dá isso, me dá aquilo para que eu fique assim. Me devolve, tira de mim essa angústia que eu vou dar tanto, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Não, não faça barganha com a vida. A vida é o que ela é. Ela vai melhorar? Sim, com a nossa compreensão. Eu desenvolvi 13 pneumonias após a desencarnação do Bruno, e já era espírita. O meu marido desenvolveu até hoje 16 tumores com câncer. Então, vem isso mesmo, vem. Mas nós temos que procurar. Estou falando aqui com vocês, eu estou falando aqui, cada vez que eu falo, eu procuro mais essa certeza para mim. Eu não vou deixar de falar sobre o meu filho nunca. O meu filho não morreu. Minha mãe não morreu. O meu irmão não morreu. O meu pai não morreu. Não é isso que a doutrina nos passa sobre a imortalidade da alma? Primeiro Deus, segundo a imortalidade da alma. Todas as religiões espiritualistas acreditam na imortalidade da alma. Morreu, está em algum lugar, foi para algum lugar, para o céu, para o inferno, para o purgatório, mas está, ela existe. A não ser os ateístas, os panteístas que voltam para um todo, mas os espiritualistas somos todos nós que acreditamos na imortalidade da alma. Nós espíritas, vamos mais adiante, outras religiões também, que acreditamos na volta, na pluralidade das existências que Allan Kardec nos deu o nome de reencarnação. Então, nós vamos mais adiante. Ele existe. Não vai ter que ficar lá em algum lugar, dormindo, acordado, congelado, sepultado, no céu, no inferno. Não, ele pode voltar. E uma coisa maravilhosa, no mesmo ciclo familiar. Claro, ele pode ser um dos meus netos? Pode. Ele pode ser uma criança querida que convive comigo? Pode. Ele pode ser um sobrinho? Pode. Ou não, ele pode estar lá, me aguardando. Isso não pertence a mim, pertence à lei. A lei de justiça, de amor e de caridade, que é
a lei de Deus. Ernesto Bozano, ele tem vários livros espíritas. E ele tinha um amor pela mãe, como quase todos nós temos. E ele não acreditava na imortalidade da alma. Ele era materialista, antes de tornar-se o Ernesto Bozano que nós conhecemos das obras escritas. E a mãe dele morreu. E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim agora sem minha mãe? Ele começou a pensar e a ler alguma coisa que levasse a essa certeza para ele. Então, estava acontecendo na Itália, naquele momento, as materializações. Eusápia Paladino era uma médium shop center. Ela possuía todas as mediunidades, além da materialização. E naquele tempo reuniam-se num grande salão e ali sentavam-se as pessoas para assistirem aquele trabalho e Ernesto resolveu ir. Vestiu uma capa, colocou um chapéu para disfarçar e sentou lá num canto. Nisso entra Eusápia Paladino. Pegam-na, colocam-a num quarto, amarram suas mãos, os seus pés, trancam a porta e apagam todas as luzes. E lá estava Ernesto Bozano. E ele observa que no meio do salão começou a unir-se uma coisa que parecia, ele pensava ser flocos de neve ou algodão, e dali daquela união daquilo que era o ectoplasma, porque o Zápia Paladino era doadora de ectoplasma, como o Chico era, como o Peixotinho era, então ali começou a unir-se e formou-se um corpo de mulher. E aquele corpo, aquele espírito materializado fala, Ernesto, Ernesto. Ele fala, ele pensa, essa é Eusápia Paladino, ela é uma atriz. Além de estar com um vestido igual ao da minha mãe, ainda me conhece? O que é isso? Ninguém sabe que eu estou aqui. E ela foi aproximando-se dele. Pode me tocar? Ele tocou. Não teve dúvida, era a mãe dele. Ernesto, Ernesto, meu filho, eu venho te dizer que eu não morri. Dali em diante, ele escreveu as obras maravilhosas que tem esses relatos e tantos outros. Assim, não adianta nós negarmos. Fazer barganha não adianta. E a quarta fase do luto, a depressão, se não cai na realidade. Não consegue mais negar. Não consegue mais fazer a barganha. Acabou. Nós temos que chegar à conclusão. Acabou. Não tem volta. Mas muitas mães caem na cama. Nós temos recebido muitas mães de filhos, eu digo que são mães enlutadas de filhos suicidas, muitas. Quantos jovens têm procurado a partida pela via do suicídio? Quantos? Eu peço encarecidamente, se tem alguém aqui entre nós que já leu o livro Memórias de um Suicida, se chegar para você uma mãe, não que ali não tenha verdade, Dona Ivone, perfeita, não que ali não seja verdade, mas, por favor, não dê o exemplo imediatamente para essa mãe desse livro, porque ali são 4 casos diferentes. Essa mãe vai ficar sofrida, que vai pensar que o filho vai estar naquele sofrimento. Nós sabemos da realidade, mas guarda para você e diga para ela, ame o seu filho, perdoe o seu filho, pense nele no momento em que vocês viviam juntos, mandem essa vibração de amor para ele. Não dê ouvido a quem diga que ele vai estar na lama, que ele vai estar no sofrimento, que ele vai estar... Porque Deus não é um juiz que condena e nem absolve. Ele é um pai que ama. E nós não fazemos ideia do que a prece, a oração vinda de um coração de uma mãe, o efeito que acontece, o que acontece. Então diga a essa mãe, ore por ele,
pense nos momentos bons, pense no momento que gerou, pense no momento que nasceu, pense nas alegrias vividas, mantenha-se com essas lembranças para que ele também as tenha, para fugir daquele momento, porque o arrependimento vem e virá. E quando vem um bebezinho, que acontece a desencarnação, como nós falamos, de um bebezinho, nós temos aqui o exemplo da Revista Espírita do ano de 1866, agosto de 1866, que o título é Crianças Guias Espirituais dos Pais. Allan Kardec, Revista Espírita, 1866. A criança que completa 7 anos e desencarna. Ela vem e traz a notícia para a mãe. Ele disse o seguinte: ele já era o guia espiritual daquela mãe, o mentor espiritual daquela mãe. Eles aceitaram que ele viria aqui, que estaria com ela durante 7 anos, ficou um lá, o substituindo como guia espiritual, para que ela, a partir da dor de sepultar o corpo de um filho, ela se dedicasse ao espiritismo, ao trabalho mediúnico, para que pudesse socorrer a outras mães, socorrer outras pessoas desencarnadas. Então, ele renuncia, ela vem com essa missão de aceitar a vida com esta criança durante 7 anos, este espírito, para que ela pudesse cada vez mais dedicar-se ao amor ao próximo. Revista Espírita, agosto 1866, cujo título é Crianças Guias Espirituais dos Pais. Então, nós não sabemos o que acontece. Então, vamos fugir da negação. Não adianta negar, não adianta. Porque se eu continuar negando, como nós falamos na fase anterior, se eu continuar negando, vai somatizar em enfermidades, em dores. Vocês não fazem ideia quantos casamentos acabam quando desencarna um filho. É o momento de estarem mais unidos, mas um não consegue compreender a dor do outro, um se entrega a um tipo de coisa, o outro entrega-se a outro, tem aquela discórdia, um encontra o consolo numa bebida, numa droga, outro encontra o consolo numa doutrina, outro encontra... e por aí adiante. Quantos lares acabam ali, casamento acabam com a desencarnação de um filho. Não faça isso. Porque ele vai pensar, não valeu a pena. A minha luta, a nossa luta, após sepultar o corpo de um filho, é fazê-lo feliz. Mais do que quando ele estava aqui. Quando eu amamentei, quando eu gerei, quando eu amamentei, quando aprendeu a andar, quando ensinei o ai ou por aí adiante. Não. A nossa missão agora é renunciar ao desespero, à negação e aceitar. A realidade chega, tem que chegar, é nessa fase. Acabou, não tem volta. Não tem mais a raiva, não tem mais a depressão, não fica apática. Perdoe a vida, não tenha medo de ser feliz, seja feliz. Volte a fazer o que você fazia, não fique na primeira fase da negação, porque ela pode durar uma vida, durar 30 anos, durar 40 anos, essa negação. E a pessoa doente, se arrastando, sofrendo, passando por 1000 dificuldades. Não, saia dessa, saia. Volte a ter interesse por outras coisas. Volte a ter interesses por um animal, por uma outra criança. Eu criei algumas crianças que não eram meus filhos. Volte a ter interesse pela religião, pelo estudo, pelo trabalho material. Veja a vida com olhos coloridos, porque quando tudo acontece, a gente passa a ver a vida em preto e branco. Pode ter certeza disso.
Nós passamos a ver a vida em preto e branco. Eu não quero mais saber da textura das flores. Eu custei a mexer com flores outra vez. Eu não quero mais saber da alegria de outras pessoas, porque eu quero que aquelas pessoas vivam a minha dor. Não é assim. Eu me lembro que tinha pouco tempo que Bruno tinha... Pouco tempo, um ano quase, que Bruno tinha partido, e nós fomos na casa de um rapaz que foi nosso padrinho de casamento. E lá ele nos chamou para jantar. Fomos jantar e tinha uma dança ali. E ele falou comigo, vou dançar com a minha afilhada. Olha, eu me senti tão mal na hora que eu comecei a dançar. Daí eu pensei, eu sempre gostei de dançar. Por que eu não vou dançar? E dancei. Dancei a noite toda. Aquilo me fez um bem incrível. Porque eu sempre gostei de caminhar na praia, eu sempre gostei. De ouvir uma boa música, eu sempre gostei. Então não deixe de fazer. Aceitar a aceitação, a compreensão, o que a doutrina nos diz sobre tudo isso que ela nos diz. Na questão 936 de O Livro dos Espíritos, vamos ler, eu vou ler na íntegra para vocês. A questão 936 de O Livro dos Espíritos. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Como que a nossa dor reflete no espírito? Aqui vale a pena ler a perda de entes queridos, que é a 934, a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto irreparável independe da nossa vontade? Sim, a resposta. E leia o 935 e eu vou ler a questão, a resposta da 936. Como é que as dores inconsoláveis, nossa, reflete no meu filho, no meu amor? Responde os espíritos. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra, mas uma dor incessante o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê a falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por consequência um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com eles. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Então, ele vê ali uma falta de fé em nós, uma falta de fé, de acreditar que tudo que acontece em nossas vidas, nós devemos tirar pontos positivos e, acima de tudo, não acabou. Ante os que partiram, nenhum sofrimento na terra, diz aqui, será comparável daqueles que, na despedida de um ente querido, quando se debruça sobre um caixão, vê a névoa da morte estampada no rosto. Isso não tem nada que seja igual para nós. Nada. Fugir não adianta. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero, dilui a corrente da mágoa na fonte viva do coração. Não fique com mágoa, porque nós guardamos séculos a fio uma mágoa. E aqui vamos desenvolver enfermidades e voltaremos com essa mágoa, mágoa da vida. Por que comigo? Por que não com aquele filho que maltrata a mãe, maltrata o pai, aquele filho que está traficando droga, aquela filha que dá problema? Não. Porque os chamados mortos são apenas ausentes. Ausentes. As gotas do teu pranto lhes dói a alma e cai como chuva de fel do sofrimento. Chorar, chora. Não reprime, não. Eu nunca encontrei em lugar algum que não pode chorar. Também eles pensam e lutam, sentem a sua dor e inquieta-se pelo seu sofrimento. Eu quero isso para ele, que ele fique inquieto, que ele sofra desesperadamente com tudo que aconteceu. Eu não quero isso. Eu não quero sofrimento para o meu filho. Eu não quero isso. Você quer? Eu não quero isso. Quando uma criança retorna, Emmanuel nos diz no livro Calma, uma criança que retorna ao mais além na primeira infância,
quase sempre é um coração profundamente dedicado no seu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para a realidade da alma através da saudade e do amor. O livro Calma de Emmanuel nos acordar para a realidade. A vida não é esse flu-flu-flu somente aqui. Nós temos que estar nela e vivê-la. Se precisar de recurso, volto a dizer, vá, procure o recurso para que possa suportar. E existe também a fase que eu vou dar as coisas que pertenciam a ele. Eu devo dar? Quanto tempo devo guardar? Tem um parente meu que já desencarnou. O filho dele desencarnou com 16 anos. Até ele partir, mais de 40 anos depois, 50 anos, não sei. É porque Bruno tem 25, ele devia ter uns 50 anos desencarnado. Ele mantinha guardado num quarto as coisas pessoais dele, a roupinha, a bicicleta, que mantinha uma empregada todo mês para ir lá, pegar tudo aquilo, lavar, passar, guardar, limpar a bicicleta, lustrar a bicicleta, pintar a bicicleta quando fosse possível. Imagine como que isso reflete no coração deles. Além do que, este óculos meu, esta minha roupa que você está usando, estudando a mediunidade, na lição 39, diz o seguinte, isso chama psicometria, fica gravado. Quando tocamos um objeto, imantamos com o fluido que nos é peculiar. Quando eu pego alguma coisa minha, uma roupa minha, leva com ela o meu fluido, a minha energia. Então, eu tenho que esperar muito tempo? Eu esperei 4 meses. 4 meses. Eu li numa obra que 4 meses seria o essencial para ter essa dispersão, para não ter, isso chama psicometria, segundo André Luiz, no livro Estudando a Mediunidade. Ele fala até, nesse livro, ele fala de uma mulher que tinha muito amor pelo aquele espelho, durante muito tempo ela ficava se vendo naquele espelho, até que largou. Então, eu esperei 4 meses. Quando aconteceu, o meu filho mais novo, meu sobrinho que morava em casa, meu marido, tiraram o que eles quiseram usar. O resto eu deixei no guarda-roupa, fechei. Nesse período, em oração, eu tenho certeza que foram dispersados, todos os fluidos dele foram dispersados. Ele não precisava mais, elas podiam ser materializadas lá, para ele. Em Violetas na Janela, nós vamos ver que ela queria uma calça jeans, a mãe orou e a calça foi, ela pediu, a calça foi materializada para ela lá no plano espiritual. Então é assim, não precisa mais do material. Mas deixe passar, deixe tocar o seu coração. Tocar o seu coração e permitir aceitar que eles vivem. E nós também devemos tirar da nossa cabeça, por que eu deixei ele pegar aquela carona? Eu não devia ter deixado. Por que eu permiti que a minha filha namorasse aquele homem? Se eu via que ele era agressivo, por que eu permiti? Eu não devia ter permitido, eu não podia ter deixado, eu tinha que tirar ela. Por que eu permiti aquela piscina que a minha bebezinha desencarnou afogada? Por que eu não dei fim? Por que eu não tampei aquela piscina? Nós chegamos aqui, foi a primeira questão que lemos, a programação reencarnatória. Não é assim? Voltamos com a nossa programação. Eu devia ter coberto aquela piscina. Eu devia ter levado ele logo num psicólogo quando a gente começa. Uma questão muito forte para as mães que os filhos suicidam. Por que eu não vi que ele estava com aquela tendência do suicídio? Por que eu não o levei no psicólogo? Por que eu não conversei mais com ele? Por quê? Porque nós não teremos resposta. Elas não vêm. Nós não a teremos de forma alguma, não agora. Apegar-se à fé, ao trabalho no bem, abraçar outras mães
que estão passando pela mesma dor, no Grupo Unidos pela Saudade, outros tantos que existem. Através do nosso trabalho, existem muitos grupos que passaram a existir a partir do nosso trabalho. Então, é pequenininho, sim. Vem uma pessoa hoje, daqui 3 semanas, daqui 3 meses não volta mais. Vem outras, daqui a um tempo não voltam mais. E nesse trabalho a gente tem a sensação de quantas coisas. Teve um lance que marcou muito no meu coração. A mãe estava muito desesperada. O rapaz de 24 anos morreu num acidente, desencarnou num acidente de carro. Ela chorava muito, muito querida. Ela chorava muito. Chegou aqui, como chegam a grande maioria, mas a grande maioria chegou aqui num sofrimento intenso, como é assim mesmo, é. Não adianta fugir porque é assim. Aí eu me levantei orando a Ave Maria, a mentora espiritual do nosso trabalho é Maria de Nazaré. Aqui é o sítio Tio Bruno e temos o Cantinho de Maria. É Maria de Nazaré a nossa mentora. Porque Maria sabe o que nós passamos. E essa mãe chorava muito, eu me levantei orando a Ave Maria e as outras oraram comigo. Tem um amigo muito querido que toca o violão e canta, o Jailton, durante a nossa reunião, e ele começou a tocar Ave Maria no violão e cantando. Eu cheguei para ela, abracei, e a espiritualidade falou comigo, diga a ela para cantar. Olha, pedir a uma mãe que tem menos de um mês ou pouco mais de um mês eu pedi para ela cantar, é difícil, a gente esquece como cantar, esquece. Aí eu falei com ela, canta, canta. E ela chorava muito, não falou nada, me abraçou, oramos, fizemos oração, todas fizemos. Ela sentou, teve um alívio, demos a água para ela, água fluidificada. E quando ela chegou em casa, ela falou comigo, Horaci, ela mora distante daqui de casa, mais ou menos 1 hora. Quando eu saí da sua casa, eu cantei a música que meu filho cantava para mim durante todo o trajeto e eu cantei durante todo o velório. Uma música lindíssima. E ela foi cantando essa música até a casa dela. E a espiritualidade me passou que ele acordou durante o momento que ela cantava essa música. Durante o momento que ela cantou, ele despertou com ela cantando a música de Marisa Monte. Então, quanta beleza tem num canto com amor. Quanta alegria tem num abraço que damos. Quanta alegria na gentileza de bom dia, boa tarde, boa noite. Quanta coisa boa quando eu converso com alguém e digo, você vai melhorar, você vai passar, você vai conseguir sobreviver. Esquecer, não peça isso para uma mãe, porque esquecer, nunca mais. Nunca mais. Então, nós sabemos que na vida existe o mecanismo da lei de causa e efeito, que nós não reconhecemos. Tudo é efeito de alguma coisa que fizemos ontem. E tudo trabalha para a lei de progresso. E tudo está sob a direção das leis morais do Pai, de Deus, que está na parte terceira do Livro dos Espíritos. Então, quando nós adquirimos essa consciência, tá certo que nós vamos começar a mudar algumas coisas em nós. As coisas parecem que perdem um pouco o valor, as coisas materiais perdem sim, porque tudo vai ficar, como não vai ficar? Este corpo vai ficar. Então, nós pensamos em Maria, que está lá no livro Boa Nova, no último capítulo intitulado Maria. Maria passou pelo sofrimento da desencarnação do seu filho. Ela sofreu, ela sabia de tudo. Na primeira reunião que nós vamos ver no livro A Caminho da Luz, em que Jesus, junto com os outros, programa a Terra, ali com Deus, é claro, guiado por Deus, aquela massa incandescente entra em solidificação, Jesus acompanha. E a segunda reunião, até onde nós sabemos, onde reuniam-se os espíritos evoluídos para decidirem sobre a vinda de Jesus, o Cristo, aqui na Terra. Será que Maria não estava presente? Claro que estava. É óbvio que Maria estava presente. Claro que estava. Como pensar que a mãe não estava presente
quando ia decidir a vinda do seu filho. Como acreditar nisso? Maria estava presente e José também estava presente. José, Emmanuel nos diz que era um espírito de muita evolução e poucos renunciaram como José. Eles estavam ali presentes. E no livro Maria de Nazaré, intitulado Maravilhoso de Miramês, que fala desde o momento que aconteceu a concepção de Ana e de Joaquim, de Eli, para que Maria viesse até a vinda de Jesus. Então Maria sabia. E naquele momento, quando Jesus desencarna, ela assistiu a tudo. Ela estava ali, junto com algumas mulheres, Maria Madalena, Maria sua prima, Maria sua irmã, e ali elas estavam, estava João. E ela olhava para Jesus e começou a ressignificar os fatos e voltar à sua vida na chegada de Jesus. E ela viu uma mão tocando o seu ombro, era João. Jesus olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Não negando. Muitos irmãos nossos protestantes dizem que ele ali negou a maternidade. Não isso. Para dizer a ela que ela seria para todos nós a nossa mãe espiritual. Imagine aquele lírio angelical com a forma perispiritual de quando teve Jesus aos 16 anos, segundo a mãe Emmanuel nos diz, passeando naquela lama do Vale dos Suicidas, distribuindo amor, distribuindo carinho, envolvendo a todos. Ali estava, e ele desencarna. Logo depois, passando algum tempo, João leva Maria para uma casa em Éfeso, e aquela casa ali ficou conhecida como a Casa da Santíssima, a mãe de Jesus. Porque um homem chegou lá e foi tratado da lepra hanseníase de hoje, a lepra, ficou curado e passou a dizer que ele tinha sido curado na Casa da Santíssima. Um dia ela já estava numa idade avançada, não sabemos a idade. Ela vê chegar um jovem. Ela olha aquele jovem, e o jovem estende as mãos a ela sentada na porta da casa. Mãe, ela não estranhou pela mãe, porque todos a chamamos, eu a chamo de minha mãe, Maria, Maria de Nazaré. E ele estende os braços a ela, minha mãe. Quando ele estende os braços, ela vê na palma de suas mãos, na sola, nos seus tornozelos, na panturrilha, a marca dos pregos. E ela vai tateando, és tu, meu filho? Sim, mãe, sou eu. E ela levanta, ele ajoelha-se aos pés e diz, sim, mãe, sou eu. Venho te buscar para que tu sejas a rainha no reino do meu pai. Alguns dias depois, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ela desencarna. No momento que ela desencarna, vem uma pleia de uma multidão de espíritos de luz, anjos, buscar aquele espírito. E ela pede para ir até Roma, onde 100 pessoas iam ser entregues às feras, queimadas em praça pública, em nome de Jesus. E ela fica ali orando, vai até uma jovem muito sofrida que estava no canto, chorando muito, e diz a ela, canta. Aquela jovem começa a cantar um hino que cantavam para Jesus, e todos cantam, daí em diante, todos os cristãos partiam para o sofrimento aonde fosse, pela ignorância do homem, cantando. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, trazer para a sua tela mental o semblante do seu amor que já partiu. Traga ele na sua tela mental. Pai, mãe, irmãos, amigos, esposo, esposa, filhos. Traga e diga a ele o quanto você o ama. Eu te amo, meu filho. Pai, mãe, eu te amo e sei
tenho certeza que a nossa separação é momentânea. Logo, logo estaremos juntos. E tem um poema que diz assim: voltei, olhei para o céu como em chorar, a indagar, porque rolaram pelo chão todos os meus sonhos e todos os planos de felicidade. Chorei, como chorei, mas creia, ninguém semeia dor e colhe a paz. Hoje eu tenho o que eu plantei lá para trás, mas o amanhã está em minhas mãos. Tenho que persistir, tenho que continuar e acender a luz mesmo que doa. E aí verei meus sonhos concluírem-se no futuro.